Olá, gente, vocês que acompanham os meus canais no YouTube, Instagram, Facebook, tem umas páginas, inclusive, Psicologia do Cangaço. Então, eu me interesso por essa área porque é uma área que está ligada ao local onde os meus pais nasceram, meus avós, meus tios, e que eles tiveram participação no combate, quer dizer, os meus avós não, mas os meus tios, né? Então, por isso é que eu me interesso e até porque eu vou citar a figura de Paulo Gastão. Paulo Gastão foi a pessoa que mais me incentivou, me chamou, me convidou. Ele era, inclusive, foi um dos fundadores do SBEC, que fica em Fortaleza. É um grupo de estudos, agora parece-me que tornou-se uma ONG, não tenho certeza absoluta, mas tem muita gente que estuda o cangaço, e eu, como filha de Nazareno, né, e sobrinha, então ele me chamou. Coisa que não me interessava absolutamente. Minha vida é totalmente diferente, meus estudos direcionados a outras coisas, principalmente a literatura de ficção, estudava muito Machado de Assis, e ainda continuo estudando Machado de Assis, Osmar Lins, Augusto dos Anjos, porque gosto de poesia também, mas aí eu enveredei por essa a área de estudar o cangaceirismo, porque Paulo Gastão disse, olha, você é uma das pessoas que pode estudar e pode nos fornecer elementos. Então, eu fiquei imaginando como que eu vou falar, mas eu tenho as pessoas ligadas realmente como combatentes. Inclusive, um dos meus tios, né, foi morto pelo Virgulino, o rei do cangaço. Então, tudo a ver. Eu não só sou uma pessoa curiosa, mas eu sou uma pessoa que que represento a família, né, para estudar, né, porque o cangaço ele foi estudado do final para o começo, né, e então muita coisa, muita lenda, muita coisa assim, pessoas que fantasiaram, que se aproveitaram muito da história, porque é uma história realmente que leva as pessoas à imaginação, às fantasias, e muita gente que tem trabalhos, inclusive que fizeram pesquisa 30 anos atrás ou mais, né? Eu creio que até mais tempo, essas pessoas têm material e não sabem o interpretar, certo? Então, eu continuo agora fazendo esse trabalho, minha área é do direito, a área da psicologia e da psicanálise. Então, inclusive, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, que como eu tenho sangue sertanejo, né? Então, eu gosto muito de fazer isso aqui para representar o nosso chão, a nossa, né? Isso aqui, ó, né? Isso aqui são plantas típicas de lá, do sertão, principalmente daquela região do Pajeú, de floresta ali, Serra Talhada. Minha mãe, Serra Talhadense, era Vila Bela, a época que ela nasceu. Bom, mas eu tenho procurado estudar, analisar e trazer, tentar preencher uma lacuna que permaneceu, no meu entendimento, até que eu tomei consciência de que as ciências são para resolver determinados fatos, causas, fatos, interpretar e mostrar o lado, fazer, digamos assim, dar resposta para determinadas coisas que foram analisadas apenas pela gente divagando, acreditando no achismo. Nas ciências, não, as ciências elas podem responder sim. E
digamos assim, pode não ser algo definitivo, porque tudo pode indo sendo aprimorado, mas as ciências são base para se estudar, analisar, né, fatos históricos, principalmente o cangaço, que foi uma coisa que tomou conta dos sertões do Brasil, do Nordeste do Brasil, né? Foram 7 estados que o Virgulino Ferreira da Silva, ele andou cometendo as atrocidades, começando lá em Vila Bela, entre Vila Bela e o município de Floresta, mais especificamente em Nazaré do Pico, que ainda hoje tem as casas lá dos nazarenos, inclusive dos meus parentes, né? Chegando-se lá, vocês vão encontrar. As casas estão, como se fosse digamos assim, fica para que todas as pessoas conheçam as casas onde moraram vários dos nazarenos que combateram o cangaço. Hoje, essas casas são ocupadas e tem dono, são de propriedade privada, mas a pessoa pode ir lá, inclusive porque agora a Secretaria de Turismo está vendo a importância da história, né, dos nazarenos, e colocou nas casas as placas de QR Code, onde as pessoas podem chegar lá e, com o próprio celular, chegar lá e ver. Essa casa, quem morou foi, digamos, Odilon Flor, Américo. Quem morou foi Manuel Neto, o irmão de Manuel Neto. Então, essa possibilidade já existe. E agora o trabalho está sendo um trabalho com mais... agora as pessoas de lá de Nazaré estão permitindo, né, que se faça um estudo, mas tudo rigorosamente dentro do padrão do que é história, diferente de quem contou, de quem narrou a história dos cangaceiros. É muito diferente da história dos nazarenos. Os nazarenos têm endereço certo. Nós temos o local, os locais para serem visitados, mas a história lá é para ser contada digamos assim, dentro do respeito e da dignidade, para não tornar a história viciada com narrativas, com coisas que não ocorreram, certo? Então, hoje eu estava me debruçando mais e assisti a um canal muito bom chamado Artemis Cortes. Esse canal ele é muito bom. Não estou fazendo propaganda do canal, mas quem quiser assistir, né? E inclusive eu estava vendo a figura do stalker, que eu não conhecia, eu não sabia a definição, muito embora a minha área seja a psicologia e a psicanálise, mas para mim essa foi mais uma lição, né? Então, o que é que ocorre na história do cangaço? Muita fantasia, conforme eu disse, porque ela foi contada do final, né, da morte do Virgulino, né, para o começo. Né? E o começo foi ali, em Nazaré do Pico, foi onde o Virgulino começou a praticar suas atrocidades desde pequeno, que o Virgulino já era astuto. Então, consideremos hoje que, a esta altura, nós podemos dizer que o Virgulino, pelas suas astúcias desde criança, que ele já era uma pessoa com predisposição a ser um psicopata. Certo? Então, vejamos, o que as pessoas que têm os trabalhos, que escutaram depoimentos que não eram bem depoimentos, era mais conversa, porque só se dá depoimento em presença de autoridades, né? Judiciais, tem o poder judiciário para escutar, fazer a oitiva, são as pessoas das polícias, o juiz de direito, né? Então, essas pessoas têm conversas gravadas
mas essas pessoas teriam que analisar, mas com os critérios que devem ser empregados dentro da área das ciências, coisa que muitos não fazem, a maioria não faz. Pouquíssimos eu já assisti e já vejo como é que se diz assim, duplicando, triplicando aquelas mesmas conversas. Eu vou falar exatamente, né, no caso de uma das pessoas que deu um depoimento para Paulo Gastão, certo? Aí eu falo Paulo Gastão porque foi Paulo Gastão quem mais me incentivou, muito embora ele não esteja mais aqui conosco. É lamentável, né, que Deus já o levou, tudo bem, mas ele não está mais conosco. Mas esse depoimento foi dado exatamente a Paulo Gastão e ao dono do canal, que Paulo Gastão apenas estava conversando, não era interrogando, conforme eu digo, interrogar é parte da polícia, faz parte do corpo técnico jurídico, certo? Então, essa pessoa chamava-se Durval. Durval era filho da dona. À época, veja só, ele tinha em torno mais ou menos de 20 anos de idade, e o Durval era filho da dona da fazenda Angicos, onde o Virgulino foi para lá, para essa fazenda, lá no estado de Sergipe, e ele foi para lá com uma intenção, dizem, né, porque não ficou bem esclarecida, que o Virgulino estava querendo largar a vida cangaceira, certo? E que ele queria juntar aqueles grupos para participar. Isso daí já nós ficamos já imaginando como é que um psicopata ele vai falar dos planos dele, ele pode mandar, porque o psicopata ele quer o poder e ele tenta fazer tudo para manipular com as pessoas, portanto, já é uma das possibilidades. Ele iria comunicar para aquelas pessoas, eu vou largar o cangaço. Dizem que ele falou, dizem, né? Está em alguns depoimentos não, em algumas conversas e vídeos, né? Vou embora, mas dificilmente o Virgulino daria, o Lampião, o rei do cangaço, ele daria as coordenadas para onde ele iria, porque era uma pessoa muito visada pelas polícias de Pernambuco, Alagoas, Sergipe mesmo, lá de Sergipe, da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Norte, né? Então, afinal, eram do Brasil, digamos, né? Porque isso chegou até Getúlio Vargas, o presidente da República, que foi quem mandou fazer aquele cerco lá em Angicos. Mas vejamos, a questão é o seguinte, o Durval, ele tinha em torno de 20 anos, quando ele e o irmão dele, certo? Foram pegos pelas polícias do Tenente Bezerra de Alagoas e disseram assim, olha, o Durval pega aqueles dois irmãos que eles sabem aonde o Virgulino está, porque o Virgulino mandou fazer umas compras na feira, porque ele estava com vários cangaceiros ali, todos comandados por ele, e outros grupos iriam chegar, então o Virgulino mandou fazer uma grande feira, né, para alimentar aquele povo, né? O Virgulino tinha dinheiro? Tinha, porque era ladrão, né, roubava, assaltava, né? Ladrão é uma coisa assaltante, cada um tem uma coisa, né, as especificações, né? Então, o Virgulino, ele manda que o irmão do Durval vá à feira e faça umas compras, e essa pessoa vai e faz as compras. Já aí surgiu a história que o José Sereno, que estava lá no Coito, desconfiou daquelas compras, de uma bebida também, que eles tomavam as cachaçinhas, né? Não era só o uísquezinho, não. O uísque era coisa rara, né? E o uísque ainda hoje é caro, viu, gente? Ainda hoje é difícil. Tem nas prateleiras aí, mas ainda hoje é caro e é difícil. Se bem que o Virgulino roubava, tinha dinheiro roubado para comprar, mas ele tomava era cachaça mesmo também, né? E
Então, o Durval tinha em torno de 20 anos e conduz, ele é que vai mostrando ali para onde o Virgulino está. Por quê? Porque a propriedade era da mãe dele, né? Era dele também, claro, né? E ele, nascido e criado ali, então ele sabia, né? E o Virgulino estava ali, pela grota ali, aqueles, digamos, aqueles cangaceiros ali espalhados naquela área. E o Virgulino tinha alguma intenção, segundo dizem, que era de largar o cangaço, coisa que eu acho difícil, mas tudo bem, certo? Aí o que ocorre? O Durval, quando chega, que aponta e diz assim, pronto, tá aí, ó, tá aí o coito deles, o Zé Sereno tá aí, ó, eles estão aí, já estão acordando-se, né? Estão se levantando, porque isso era em torno, o dia estava amanhecendo, certo? Então, entendamos, quando Durval apontou e disse, está aí, ele diz na conversa, né, falando lá para o Paulo Gastão, que a vontade dele era correr, porque ele estava com medo, porque ele sabia do que ia ter ali, porque ali era lugar de muita arma, era lugar de criminoso, e ele sabia, né? Então ele estava com medo, tanto ele quanto os policiais, que também foram avisados quase em cima da hora. Olha, vocês vão pegar, agora vão brigar com o Virgulino. Então, os policiais, gente, eles eram pessoas jovens, sem muita experiência, munição pouca. O Virgulino tinha muita munição, porque ele era abastecido por pessoas, alguns fazendeiros que trocavam favores, né, por algumas pessoas da política, certo? Então, o Virgulino, como psicopata, ele sabia, tinha horas, momentos que o Virgulino estava somente articulando mentalmente o que iria fazer, porque ele dormia, digamos assim, com o olho aberto ou fechado, muito embora ele fosse cego de um olho. Mas ele estava sempre com muita, digamos assim, com os hormônios da atividade, tem até o nome dos hormônios agora, que eu estou esquecida, da atividade, para ele estar sempre atento, né, para a dopamina. Ele estava sempre com a dopamina muito, assim, acelerada, para que ele, para poder fugir, correr, né, porque ele já estava praticamente mais de 20 anos, 20 e tantos anos que ele já estava, era uma pessoa já feita no gatilho, por isso chamaram de Lampião, porque ele era veloz tanto para atirar, quanto para também abastecer as armas. Agora, o Virgulino só tinha uma arma? Não, gente, Virgulino não só tinha uma arma, não. E vamos chegar aí, certo? Explicar o porquê dessa minha convicção. Virgulino não só tinha uma arma, ele tinha munição e tinha bastante armas, inclusive armas de calibre pesado, né, como todos sabem, que ele já usava mouse, eu usava, que eu não entendo muito de armas, mas pela descrição das armas aí, eram armas pesadas, armas de grande, que as próprias polícias não tinham. Não havia condição, as próprias polícias, principalmente aqui no Nordeste, não tinham essas armas, né? Eu acho que ele só não tinha o drone porque não existia, né, na época. Avião também não, mas o Virgulino, ele era feito sabia matar, ele atirava para matar, ou então para fazer a vítima, quando ele queria praticar crimes assim, que ele gostava de ver o sofrimento, ele começava arrancando língua, furando o olho, cortando a orelha, pipinando, depois tocava fogo. Psicopata, serial killer mesmo, né? Então, aí voltemos ao Durval. O Durval disse que, depois que apontou o local onde estavam os cangaceiros, e ele disse que o Virgulino estava ali, né? Ele disse que foi embora, né?
Vejam só, ele disse que foi embora. Depois ele dá um outro, ele conversa novamente, isso já muitos anos depois, né? Eu acredito que uns 20 anos depois do fato. Aí ele disse que a arma do Virgulino não saiu um tiro sequer. Paulo Gastão, que foi quem entrevistou, aí foi o entrevista, né? Disse assim, como é que pode o Virgulino, um lampião, uma pessoa feita, né, no mundo do crime, comandando aquele monte aqueles grupos perigosíssimos, tanto quanto ele, e ele não ter dado um tirinho sequer, vejam só, a arma do Virgulino, segundo o Durval, Panta de Godoy também fala isso, né? A arma do Virgulino estava lá encostadinha na pedra, numa pedra, porque o Virgulino estava só. Ele, naquele momento, quando fizeram cerco ali em Angico, né, arrodearam ali aqueles lugares onde se podia chegar, porque é um lugar de difícil acesso, para quem foi lá já sabe como é o que eu estou falando, quem não foi, fique só imaginando que é um lugar cheio assim, de pedras, de grota, já está dizendo, cheio de pedra, né? Às vezes, inclusive, quando chove, enche ali aquele que é temporário, um rio, tem aqueles rios temporários, depois também há períodos que não só fica tudo seco, a vegetação de espinho. Então, aí o Virgulino, a arma dele, né, que era a grande arma que ele usava, mas era o punhal, né, o punhal, para matar pipinando as pessoas, e um rifle, né, digamos, eu creio que um rifle, que era a arma grande, né, encostado assim na pedra. Ora, gente, quando o Panta de Godoy, vamos lá, o Panta de Godoy chegou lá, nesse local, desceu, né, depois que o Panta de Godoy matou a Maria, né, aí cortaram a cabeça, né? Cortaram as cabeças lá, né? Aí matou a Maria não estava com Virgulino, né? Segundo também esses relatos, quem também não estava era o Luiz Pedro, que eu até já falei assim, foi o Luiz Pedro quem atirou no Virgulino. Eu creio que o Luiz Pedro, né? Eu imaginei, o Luiz Pedro atirou, mas a gente vai aprimorando mais vai analisando melhor as coisas para entender melhor também e chegar a alguma conclusão. Então, o Luiz Pedro não estava, a Maria não estava, o José Sereno e a Sila correram, teve outra cangaceira que atiraram na cabeça, os miolos voaram, né, bater na roupa da Sila. Bom, então, o Virgulino estava só. Agora, vocês acreditam que o Virgulino iria se entregar às polícias? Eu não acredito. E quando o Panta de Godoy chega lá, desceu, ele fala até assim, eu fui descendo, e cheguei nas Caraibeiras, tinha um cara, digamos, uma pessoa lá, um homem, claro, um cangaceiro, tinha cangaceira no meio também lá, mas ele falou exatamente, especificamente, no homem se debatendo em cima de uma pedra, querendo se levantar e não conseguia, e estava com um tiro na região frontoparietal, um tiro já, né? Então, esse tiro, né, que foi o primeiro tiro, que é a grande dúvida, né? É claro, no meu entendimento, se não havia ninguém lá, a Maria tinha saído para ir pegar uma bacinha de queijo do reino com água. O Amoroso foi pegar água para fazer o café. A Sila estava deitada porque disse que tinha conversado com a Maria até não sei que horas da noite, que ela nem sabe, que disse que viu até um fachozinho de luz, que não havia possibilidade de ser nenhum policial, que eles não iam acender luz, digamos assim, para despertar, porque os cangaceiros, eles viviam sempre na atividade, sempre sabendo que poderia a qualquer hora serem flagrados pelos policiais, que estavam no encalço deles há muitos anos, há muito tempo. Então, todas essas possibilidades nós vamos analisando. Então,
Esse primeiro tiro, quem foi que deu? Certamente o Virgulino não deu o tiro na própria cabeça, com a arma, a grande, o fuzil, né? Um fuzil, né? Fuzil mesmo, né? Então, ele não usou o mouse, essa coisa, não. Ele usou alguma arma, né? E bem de perto, digamos assim, fazer até assim, ó, bem de próximo, e atirou na própria cabeça, porque ele sabia que aquele tiro matava ele. Ele não teria mais como, né, ser salvo, porque o tiro que ele deu, segundo depois o doutor o Lages Filho pegou umas cabeças lá e disseram: essa cabeça está toda esfacelada, é a do Virgulino, porque o tiro foi muito próximo. Mas o doutor Lages Filho, como era médico legista, ele não podia dar um laudo como causa-morte, sendo somente estudando uma cabeça sem o corpo, né? Aí isso ele não deu, né? Então, não houve uma perícia no local, e o perito é que vai no local, o médico pega digamos, o corpo, a cabeça, tudo, mas para ele dar um laudo e dizer, apontar a causa-morte, ele teria que ter corpo e cabeça juntos, ele não poderia falar, por isso que não houve esse documento, entre aspas, né? Não foi enviado para o cartório, para o juiz, para emitir depois a certidão de óbito do Virgulino, nem da Maria, nem dos outros que estavam lá, certo? Agora, o perito, ele vai no local, o perito criminal, ele vai no local e ele vai ver o que tem ali em redor para apontar o que foi que provavelmente causou aquela morte, né? Então, ele vai analisar ali aquele cadáver, ele vai olhar ali o que é que tinha próximo do cadáver, como é que foi essa morte. Foi alguém que atirou à distância, vai examinar, vão fazer depois exame de balística para saber a arma de onde foi disparado aquele projétil. Eles vão fazer esse trabalho, o perito faz isso, né? A munição utilizada, né? Eles vão analisar tudo, aí vão medir as distâncias, digamos assim, a velocidade do projétil, né? De onde veio, de onde partiu, e isso não foi feito lá. Por quê? Porque não interessava para o governo, para as polícias apontarem exatamente, só interessava dizer assim, o Virgulino está nesse meio aí. Aí depois que cortaram as cabeças, juntaram aqueles corpos, né, para tirar aquela foto, imagine só, né? 3 dias depois foram juntar aqueles cadáveres, jogaram uma terra lá em cima, porque os urubus já estavam lá fazendo a festa. Aí, então, tiraram as fotos para botar nos jornais, para vender matéria. Todo mundo sabe que jornalista quer furo de reportagem, né? Revista, né? Tudo isso chama bastante atenção e vende, né? Vende o material, o jornal, a revista, né? Depois surgiram os cordéis, né? Então, essa questão é exatamente isso. O que mais fascina as pessoas é o sumiço do Virgulino, porque já houve quem dissesse: não, o Virgulino foi embora com a Maria para Minas Gerais, constituíram uma família imensa, enorme. Cadê esses filhos de Maria do Virgulino, o rei do cangaço, essa Maria Bonita, que só ficou conhecida por Maria Bonita depois do tempo? Então, são essas coisas que quem tem o material não sabe analisar, ou não procura analisar, né, com pessoas dentro da área, né, dentro da área. A época de Lages Filho, do doutor Lages Filho, que pegou as cabeças, né, 3 dias depois, lá em Santana do Ipanema, ele pegou as cabeças, né, inclusive achou várias coisas que não eram compatíveis com as fotos, algumas fotos do Virgulino. Ele tinha fotos, tinha.
Teve o filme do Benjamin Abraão, teve, mas aquele filme depois foi todo emendado, pedacinho, foi todo. A Aba Filmes arrumou o filme para depois usar, né? E então, isso dificultou muito, porque os cangaceiros também se vestiam praticamente igual, né? A roupa deles eram iguais, né? Muitos cangaceiros de outros grupos não conheciam o Virgulino fazia questão de ficar sempre mais afastado, então com cuidado, porque houve uma conversa da Cila que ela disse que teve uma pessoa que chegou no grupo e eles desconfiaram que era gente para olhar, né? E que o Virgulino mandou dar fim a essa pessoa, inclusive parece-me que mandou amarrar nos cavalos, né? E esquartejar os cavalos, né? Empurrar os cavalos para lá, os cavalos foi um pedaço do corpo para um canto, outro para outro, né? Então, eles tinham que ter muita precaução para saber se quem entrava nos grupos também iam ser fiéis a eles. E outra coisa, não podiam mais sair. Nem homens, nem mulheres. Se saíssem, antes de sair, bastava eles imaginarem que os caras iam sair, que não era da confiança, que eles executaram homens, mulheres, né? Então, tudo isso nós temos que analisar. Bom, então, o que eu, no meu entendimento, Virgulino, Lampião, rei do cangaço, jamais mudaria sua personalidade psicopática. Jamais ele aceitaria a ordem do Estado, a lei do Estado. Jamais ele se entregaria. E ele, como estava muito não tinha mais força, né, da juventude, porque com 42 anos, gente, naquela época já era uma pessoa considerada velha. E aí era uma pessoa que se alimentava mal, que dormia mal, que tinha os hormônios da dopamina, principalmente, né, a adrenalina, né, e vocês têm que estudar isso de acordo com as ciências. Não adianta querer acreditar só que o Virgulino era invencível. Aí, como ele deve ter dado cabo de si mesmo, porque ele não aceitava se entregar, ele não aceitava ser julgado, ele nunca respondeu a processo, nem inclusive surgiu um processo aí agora que descobriram do ano de 1922, né, que veio até aqui para o Fórum de Recife, para depois o pessoal tomar ciência, sim. E não esquecendo que depois teve, desse fato lá em Angicos, teve o coronel Lucena, de Alagoas, que foi o responsável pela morte do pai do Virgulino, que ele, depois disso, depois dessa chacina lá em Angicos, que ele veio para Recife, saiu de Santana de Ipanema, veio para Recife, né, e levou uma comissão estudantina da Faculdade de Direito de Recife para olhar e observar o local onde foram mortos aqueles cangaceiros. Ele fez o documento, assinou, reconheceu firma aqui em Recife, certo? Não tenho bem certeza, eu sei que a firma dele está reconhecida nessa comissão estudantina dos alunos da Faculdade de Direito de Recife. E ele fez isso por quê? Porque ele precisava entregar esse documento ao governador à época, Agamenon Magalhães, que mandou esse documento para o presidente Getúlio Vargas, né? Aí esse documento, digamos, cheio de contradições, porque o coronel Lucena não estava lá, aqueles alunos também acharam muito estranho aquele local, aquela coisa, e estranho também a morte do Virgulino. Quem matou o Virgulino? Aí surgiram várias e várias pessoas, digamos assim, policiais, até, né, porque a cabeça do Virgulino valia 50 mil contos de réis, gente, era dinheiro, viu? E então, aí todo mundo se habilitou, depois de muito tempo, dizer, fui eu, né, quem matou o Virgulino, mas o meu entendimento é que o primeiro tiro, né,
que de toda forma, com aquele primeiro tiro, que foi dado bem próximo do crânio, o segundo tiro foi dado pelo Panta de Godoy e os miolos, como diz, eu vou falar no termo assim, né, que é, digamos, a massa encefálica, os miolos mesmo, né, ficou tudo, digamos assim, os projetos, o primeiro projeto, o segundo projeto, né, estilhaçaram o crânio, né, a massa encefálica escorreu, desceu pelo forame magno, que é o buraco, forame é furo, que desceu a massa, né? Depois de também ser colocada aquelas cabeças ali misturadas, tudinho, dentro de sacos, levaram umas canoas só, as cabeças, os corpos ficaram lá, porque era muito complicado levar os corpos. Para que levar os corpos? O interessante era saber que o Virgulino estava morto e alguns dos comparsas fugiram, foram embora para São Paulo, para Minas Gerais. Foi o caso de Duvinha com o Moreno, mas a Duvinha e o Moreno não estavam lá nesse dia, não. Mas o Zé Sereno estava, a Sila também, e alguns outros, crianças, aí foram embora. Olha, tudo é alcunha, né? Então, eles foram conhecidos por alcunhas, né? Então, depois de muito tempo, ousaram falar com muita precaução. Por quê? Porque não houve documento de anistia. Mas como o cangaço deu uma esfriada, né? Acabou o Virgulino, acabou o cangaço, entre aspas, né? Então, essa história do cangaço, né? Eu creio que não tem por que ficar se imaginando quem foi que matou o Virgulino. Quem terminou de matar foi o Panta de Godoy, certo? Agora, aquela questão de dizer assim, não, porque o tiro foi dado, saiu no livro de Frederico Pernambucano de Melo, né? Foi na barriga, mataria assim também. Mas se ele tivesse, digamos assim, se esvaído em sangue, né, completamente, ele morreria sem ter um curativo, alguma coisa, ele morreria, porque o sangue ia embora e ele poderia morrer. Mas pela fala do Panta de Godoy, né, dá para entender isso. E do Durval eu volto, porque o Durval, o Panta, o Candeeiro, depois... O Candeeiro, eu não sei nem como é que ele disse também, que não saiu uma balinha da arma do Virgulino, se ele fugiu. Ele fugiu, o Zé Sereno fugiu, o Durval também fugiu, né? Mas depois ficou sabendo e depois vão escutando, vão juntando uma coisinha com a outra, inclusive a Dadá também, que era muito mentirosa, uma psicopata mentirosa, né? E vai ter inclusive vão fazer agora lá em Salvador, né? Vai ter um júri simulado, porque não pode mais se fazer se condenar quem já está morto. Não pode mais. Mas como é para o pessoal ganhar like aí no YouTube, no Instagram, e para aí ganhar dinheiro e dizer, mande o Pix, mande isso, mande aquilo outro. Bom, gente, então, para finalizar, quem quiser saber mais da história do cangaceirismo lampiônico, começou em Nazaré do Pico, temos a vila lá em Nazaré do Pico, temos as casas que estão preservadas, existem as armas ainda, dois soldados das volantes, nem todas, mas todas são originais, desativadas, e temos lá história, as casas estão com QR Code para identificar aqueles combatentes, soldados das volantes de Pernambuco, né? E vamos levar essa história para que todos entendam a história do cangaceirismo, que que o Virgulino só sobreviveu muito tempo, o Lampião só se tornou o rei do cangaço, porque era um psicopata. E psicopata estuda aí a personalidade do psicopata, para saber como é que eles são, do que eles são capazes. Psicopata do tipo serial killer, é só estudar, tem muita coisa aí para se estudar. O Facebook mostra muito, tem muitos médicos maravilhosos, psicólogos também, né, psicanalistas, e para entender que um psicopata não tem como ele
se render à lei do Estado, nem à lei de ninguém. A lei é a deles, ok? Por hoje eu vou ficar aqui porque o vídeo já está longo, né? Mas o meu entendimento é que foi o próprio Virgulino que se matou porque ele não se entregaria. Não havia como psicopata ele se entregar, ele obedecer à lei do Estado. Não havia, gente. Não tem como um psicopata ele se recuperar. Não há possibilidade. Se ele não for morto, ele sendo preso, se soltar, ele comete os mesmos crimes. Ok?